O carro elétrico mais barato do Brasil 0 km, que baixou 50 mil reais de preço, mas até mais que isso, que você já encontra nos seminovos por 80, 85 mil reais. Hoje o vídeo é com o tão polêmico Renault Kwid elétrico. E eu peguei ele para gravar justamente porque esse carro aqui, por mais que ele seja polêmico, já que ele é um Kwid e ele é elétrico, ele tem muito a contar quando o assunto é a diferença que carros como esse, menores, populares, com motor elétrico têm em comparação com motores a combustão. A melhor palavra, carros como esse, o Renault Kwid, um Fiat Mobi, deveriam ser, por regra, 100% elétricos. E é isso que eu quero te mostrar tanto nesse vídeo, já que já no início a gente vê que sim, falamos de um Kwid, falamos de um carro pequeno, falamos de um carro compacto, mas falamos de um carro que você vai rodar aí 200 quilômetros com 25 reais. Pois é, barato, né? Que se torna uma oportunidade interessante para trabalhar de aplicativo, para trabalhar aí numa frota, para trabalhar um carro que realmente é mais interessante que um 1.0, 3 cilindros, que tem vibração, que você vai ter a embreagem, que não vai ser automático, que não vai ter torque instantâneo. Muito bem, essa é a abordagem que eu queria dar a esse carro, não só comparando exatamente ele com outros produtos, mas trazendo essa ideia que o 100% elétrico tem em carros como esse, em que tudo começa aqui na frente. Qual que é a diferença de um Kwid Flex para um Kwid elétrico? Aqui, ó, vocês veem que a grade ela se torna fechada porque não existe aquela necessidade de refrigeração do motor 1.0. Então aqui a grade ela é fechada e esse detalhe aqui do símbolo ele se abre para carregar, e eu já mostro para vocês. Quando a gente olha toda a dianteira, aí já é o visual do próprio Kwid mesmo, com uma abertura na parte de baixo, que é comum em elétrico justamente porque a bateria fica lá no meio. Farol Full LED? Não, só LED diurno, porque aqui o farol ele é normal e mostra que um carro ser 100% elétrico não obriga ele a ter alguns equipamentos que talvez seriam legais, né? Farol Full LED é legal. Mas aí quando a gente analisa o resto do design, a gente vê justamente que é igual o Kwid, ele até lembra mais um Kwid Outsider, com uma diferença na roda. O pessoal bate muito nas 3 porcas da versão Flex, que aqui se tornam 4, já que esse carro é vendido em alguns mercados, como o mercado europeu, em que ele se chama Dacia Spring. Quando eu olho para a lateral, adesivo E-Tech, que é o que mais identifica na rua, que esse aqui é o Kwid 100% elétrico. E aí, junto de barras no teto, aqui a área dos vidros, tudo muito parecido, com detalhe em preto no retrovisor, para dar uma melhorada no visual do design. Limpador continua com um, bem como com uma saída de água ali na frente. Quando a gente olha a traseira, dá para notar alguma diferença, mas não tanto. Olha aqui, ele é justamente Kwid, mas aí eles colocam um E-Kwid para mostrar que é o Kwid 100% elétrico. Quando olha todo o visual, é tudo muito parecido. Aí você tem o E-Kwid no meio e ao lado o que eles chamam de E-Tech, que é uma sigla que vale até destacar, que também acompanha os elétricos novos da Renault, como o Megane, como a Scenic, vendida lá na Europa, bem legal inclusive, e alguns outros produtos. Matéria de dimensões, carro pequeno, né? 3,68 metros de comprimento, então é um carro que não é comprido, com aí 977 quilos. E guarde essa informação porque existe uma mágica para esse carro ter uma boa relação de peso. E aí de largura ele tem 1,57 metros. Vamos dar uma olhada. É um carro que não é muito largo, né? Claro que o entre-eixos não tem milagre, é um carro pequeno, são 2,42 metros de entre-eixos. Então lembra que muitos SUVs, carros que a gente fala aqui tem 2,7, então de 2,4 para 2,7 dá uma diferença entre os eixos, ó, que é uma distância, até de curiosidade para vocês, que a gente usa para medir o espaço interno, porque é justamente o espaço que você tem para acomodar os bancos, o console
e outras coisas. Mas antes da gente falar tudo sobre ele interno ou não, bora para a parte que eu mais toco aqui, que é a parte eletrificada, que foca nos carros elétricos Electricar BR. Em que a diferença do Kwid tá aqui, ó. Olha de onde é que sai o bocal de recarga da frente. Em que aqui a gente tem a tomada do tipo europeu, que é a CCS2, que é o modelo que eles usam e é o mais comum no Brasil, em que aqui em cima é a tomada de corrente alternada e quando eu ligo os dois é de corrente contínua. E a curiosidade Electricar aqui do vídeo de hoje é que você tem dentro de cada um desses conectores aqui funções diferentes. Então você tem o terra, você tem o pino de comunicação, você tem o pino de fase e aí aqui embaixo é o que vai passar a corrente contínua. Veja que no próprio bocal aqui está dizendo, ó, um máximo de 32 amperes de corrente e aqui um máximo de 125 de corrente. Sabe o que isso significa? Na hora da multiplicação da potência de recarga, que é o quanto esse carro aqui carrega por hora, a gente tem essa conta para fazer o tempo de recarga. E aí, vamos entender, né? O Kwid, ele ganha no 100% elétrico uma bateria de 26,8 kWh de capacidade. E aqui você pode gravar esse número para todos os carros, que basicamente significa o quanto a bateria desse carro, que está aqui embaixo, ó, justamente nessa parte aqui de baixo, vai conseguir armazenar de energia. Então pensa comigo, se ela tem 26,8 kWh, é como se fosse um tanque de 26 litros de combustível, que aí você vai conseguir guardar energia. E para entender quanto tempo demora para carregar ela, que entra justamente uma multiplicação com esses números, em que você tem que entender que o limite desse carro aqui de corrente alternada, que é o que eu tenho aqui em casa, que é o meu carregador da GreenV, é de 7 kW de potência. Ou seja, se na bateria de 26,8 entram 7 kW, pensa num tanque em litros. Se cabe 26,8 litros, entram 7 litros por hora, que é a potência por hora. Você vai ter aí o quê? 2 horas 14, 3 horas vai ter 21 kW, e em 3 horas e meia você carrega o carro. E aí, quando entra nesse de baixo, que é o de corrente contínua, ele suporta até 30 litros por hora, 30 kW na bateria de 26, e aí ele consegue em cerca de 40 minutos carregar 80% da bateria. Essa é uma conta que vai longe, porque a gente fala da potência de recarga, então teria que ser feita uma multiplicação entre 220 volts, o máximo que ele suporta de corrente, para a gente chegar na potência máxima. Mas em resumo, bateria de 26,8 kWh, entram 7 por hora na sua casa, ou no shopping, ou em carregadores desses mais normais, e 30 nos mais potentes. E aí, para fechar, a bateria está posicionada aqui na parte de baixo do Renault Kwid, 100% elétrico. E a dica que eu sempre dou quando esse assunto é recarga são os carregadores da GreenV, uma parceira aqui da Electricar BR já há 2 anos. Eles têm esse meu modelo aqui que tem 22 kW, tem modelos de 3 para você levar, os famosos portáteis, modelos de 7 kW, e aqui no link do vídeo você consegue acessar a loja.greenv e usar o cupom ELECTRICARBR para garantir desconto. Bom, chega, né? Bora mostrar a parte interna do Kwid? Se eu falei de tamanho, um carro compacto de 3,68 metros, e a situação é que você já conhece dos Kwid. Quando você entra, o interior é um interior bem básico, é de um carro de entrada, aqui plástico, a gente tem a maioria do acabamento todo em plástico, e quando a gente entra no interior, muda muito pouca coisa em comparação a um Kwid a combustão, um Kwid Flex, em que o volante agora é um volante de 4 raios com um limitador de velocidade. Confesso que eu não uso muito limitador, não é o que mais faz sentido na minha realidade. Do outro lado, ele tem aqui um botão para você acionar o sistema de voz de Apple CarPlay e tudo. Do outro lado, farol
e aqui do outro lado o limpador, em que nenhum deles é automático, não tem nenhuma tecnologia diferente. Mas o grosso da coisa, e o que eu acho que é mais legal de mostrar aqui para quem entende um pouco mais dos elétricos e quer entender, é que a gente tem no meio a velocidade, à direita os mostradores de bateria e também de marcha, e do outro o que mostra o consumo. Em que o que é legal? Vocês vão ver quando a gente estiver dirigindo, mas vejam que aqui está neutro, né? Quando eu acelero, ele acende os ponteiros aqui me mostrando até quanto ele está na faixa econômica do motor elétrico. E quando eu acelero mais, ele vai para o Power, que mostra que eu estou acelerando tudo, e aí fica vermelho. Só que quando eu tiro o pé do acelerador, ele vem para baixo. Ele vai para o Charge, que mostra que o motor elétrico está carregando a bateria. E é legal a gente entender essa dinâmica, porque ela vale para todo o carro elétrico, e aí a gente consegue mostrar exatamente como é que funciona. Entre outros detalhes, esse aqui não está com a multimídia original, não sei porque eu recebi esse carro com essa multimídia Pioneer, mas é a que vem hoje com o modelo, tem câmera de ré, tem Apple CarPlay, é uma mídia bem simplificada, mas que atende a demanda. Ar-condicionado, e ele ainda tem um botão Eco que basicamente dá uma segurada na potência para fazer mais autonomia, em que eu já conto quanto é que esse carro aqui faz. Por fim, dá para desligar o controle de estabilidade. Aqui é para ligar e desligar esse limitador que você ajusta no volante, mas liga e desliga ali. 12 volts e 12 volts não, né? 12 volts fica aqui em cima, mas aqui USB. E aí a gente tem a maior diferença do Kwid elétrico. É o único Kwid automático. E aqui a gente entra no ponto do porquê que eu digo que esse carro, um Mobi, eles têm que ser elétricos. Por quê? Porque se o uso for majoritariamente urbano, e aí, claro, falando de uso urbano, tá, pessoal? Ele não tem a vibração do 1.0, ele não tem a caixa de marchas, ele gasta pouco para rodar, é um carro de um preço mais baixo, então muitas vezes ele vai se pagar ao longo do tempo, então ele acaba sendo vantajoso nessa modalidade. Esse mesmo cálculo não vai valer, claro, para elétricos muito mais caros ou para outros carros, mas quando o assunto são carros de entrada, faz total sentido. Espaço aqui atrás, eis a primeira polêmica que foi muito falado, que o Kwid elétrico ele só leva 4 ocupantes. Igual o falecido Volkswagen Up ou o Dolphin Mini até agora. Porque o Dolphin Mini agora ele é 5 lugares. Eles colocaram, como se a Renault colocasse mais um assento aqui, a BYD colocou. E aí quando eu olho aqui atrás, não é um carro espaçoso, ele é um carro que vai ficar mais apertado mesmo, teria que botar o banco um pouquinho mais para frente, ele até estava um pouquinho para trás ali, mas não é espaçoso mesmo, né? Mas para a cabeça, formato do carro, tamanho da cabeça, pessoal, foca no formato do carro, ele dá aqui conta de conseguir ter um bom espaço. É um carro pequeno, não tenho o que falar, e vamos terminar tudo no que a gente tem aqui na parte traseira, que é o porta-malas, em que no porta-malas eu tenho aqui um carregador que vem com o próprio veículo, que inclusive eu não conheço muito, eu sempre conheço os da GreenV, então já fica aí a dica. Aqui os detalhes de chave, aqui triângulo também vai estar ali. E olha só, Kwid elétrico tem step, hein? Não é todo elétrico que tem step, na verdade não é todo carro que tem step, né? Muito carro hoje em dia abriu mão do step. Já faz um tempo até que vários modelos abriram mão do step. E vamos olhar ali embaixo do capô que a gente tem aqui. Vou contar mais um segredinho de motor elétrico para vocês e vamos falar de autonomia. Ó, aqui por curiosidade, ó, abre o capô e abre a porta de recarga. Locais bem inusitados. Vamos fazer um unboxing, ó. Ó, 0 km. Outra coisa inusitada, o ajuste de farol, a altura é manual. É um cordão manual. Isso acho que não precisava, né? Não conheço nenhum outro carro que é assim. Vou abrir aqui. Vamos ver se vai ser fácil, ó. Abrir, vamos ver onde é que tá o... tá bem facinho. E tá aí o resultado. Mas, Matheus, o que é isso? É um motor? Não. Na verdade, o que acontece? Aqui é a bateria 12 volts. Porque a bateria que eu falei que tem 26,8 kWh é uma bateria de alta tensão. É uma bateria que vai trabalhar com uma tensão muito alta. Então, não é vantajoso ligar o sistema de iluminação, rádio nela. Então, por isso que tem uma bateria de 12 volts e o carro precisa dela para funcionar, tá?
Essa bateria também troca, se vocês querem saber. E aqui ao centro, vocês veem que tem vários cabos com indicação em laranja, justamente porque mostram que é a parte do sistema elétrico, em que tem muita coisa aqui. Tem a parte para você poder trabalhar tanto com corrente alternada quanto contínua. Existe a necessidade de você fazer uma transformação entre elas. Lá no eixo a gente vai ter sim aí um motor elétrico, que é um motor elétrico de 65 cavalos de potência. E vejam até, ó, que é uma curiosidade antes de fechar. Tá vendo ali o plug da saída do carregador? Então, tá aparecendo bem nítido aqui, que é o plug que tá ali, tanto carga lenta quanto carga rápida. Se olhar no detalhe, você consegue ver que um já está indo para um local, o outro vai para o outro, e carros elétricos, opa, também tem aí o líquido para limpar o limpador, e também existe o líquido de refrigeração da bateria. Em resumo, bora dar uma volta, porque o Kwid elétrico não é um carro completo, mas ele mostra por que essa categoria de carro tem que ser elétrica, porque tem torque instantâneo e responde bem. Para quem quer saber, autonomia em metros 185 km, mas é um carro que urbano 200, 230, às vezes tem quem diga que faz uns 200 de estrada, são números possíveis. Bora dar uma volta? Bora dirigir o Kwid. Acho que aqui é o momento que eu quero mais dar ênfase, porque eu falei de que carros como esse, como um Mobi, eles devem ser elétricos e que é a hora de dirigir. De início, mostrando só um pouco mais o painel. Esse é o visual. Abri aqui para quem quiser conhecer o porta-luvas. Também tem aqui os parasols que inclusive não vão ter iluminação. Iluminação só uma aqui central. E bom, bora dar uma volta. Não tem muito modo de condução. Eu coloco no D e solto o freio de mão manual. O freio de mão manual não é comum em carro elétrico. Fica aí a dica. Vou botar no modo econômico aqui. E aí a gente consegue entender um pouco da saída. Em que, de início, o que é interessante de um modo econômico num carro elétrico? Que como você controla com muito mais facilidade a resposta de um motor elétrico, é muito mais fácil uma central comandar o motor elétrico para ele responder mais ou menos. O modo eco, basicamente, ele segura o carro. Ele vai fazer um trabalho aqui em que, se no carro a gasolina ele segura o acelerador para você gastar menos, no elétrico ele também segura o acelerador, mas ele segura o motor como um todo. Então ele determina, não vai entregar a potência tal. Então no elétrico isso é muito nítido. E aí no Kwid, o que acontece do modo eco é que as respostas ficam mais lentas, fazendo com que, se você quiser gastar muita bateria, você tem que acelerar muito. Então bora combinar, né? Se você tá no econômico, você não vai fazer isso. Ao mesmo tempo que ele consegue um resultado melhor de consumo. Em que aqui, um dos detalhes interessantes é que ele é um carro muito econômico, só que é um carro que tem bateria pequena. Então, por exemplo, ele tem bateria ali de 26,8 kWh de capacidade. E isso dá o suficiente para uma autonomia em metro de 185 km. Lembrando que num Dolphin Mini, a bateria em metro, a autonomia em metro, ela é de 280 km, né? Então são 100 km a menos aqui no Kwid. Só que ao mesmo tempo, esse é um carro, e o botão para trocar as informações é aqui, ó, que ele faz cerca de 12, 13 kWh a cada 100 km, o que é um número bem econômico. Se você pegar um Dolphin, em várias situações, às vezes ele vai estar fazendo 14, dependendo do pé faz 15, então é interessante esse detalhe. O quilowatt-hora a cada 100 km, basicamente é quanto de quilowatt, vamos resetar aqui, ó, ele precisa para rodar 100 km, ou seja, quanto menos ele precisar, mais econômico é o carro. Eu digo que todo Kwid deve ser elétrico porque, por exemplo, vamos tirar aqui do modo eco agora, ó, vou acelerar 50, 60, sem barulho, sem nada, sem vibração, o carro vai, entendeu? Se fosse um tricilíndrico 1.0, o que eu ia ter que fazer? Eu tenho que reduzir, colocar uma segunda marcha, acelerar mais, o carro tem uma vibração excessiva e faz barulho. Então assim, o elétrico, ó, 60, vamos lá, 50, é isso. Esse é o foco desse carro. O foco desse carro aqui é esse 60 por hora, é o uso na cidade, é um uso mais barato, um uso econômico.
E aí você vai me questionar, poxa, mas o carro era 150 mil, como uso econômico, né, Matheus? Me ajuda nessa. E aí eu vou dizer para você, de fato, a concorrência veio, os BYD têm preços muito agressivos e fez com que esses carros aqui fossem obrigados a atingir um patamar de 90 mil reais para conseguir vender, 99 mil 0 km. Mas aí quando você considera esse 0 km, aí você consegue fazer uma conta melhor de economia, ou mesmo, o que eu sempre digo, quer gastar pouco, quer economizar, é o seminovo. Aí você compra esse carro aqui seminovo por o quê? 80, 70 e poucos, aí você vai ter um carro que, poxa, realmente você vai estar bem mais imune a desvalorizações. E aí outro ponto, né? Muita gente vai falar, poxa, mas o cara pagou 150, tem seminovo por 80, e aí aquela coisa, né? O mercado está se regulando aqui. Nas ofertas de produto, enquanto cada carro deve custar. Vale lembrar que o Kwid elétrico ele é um projeto também com envolvimento chinês, né, das marcas que a Renault tem na China. Então, assim, o carro também vem de lá, se a gente for fazer aí um estudo, né? Então, de qualquer forma, eu digo assim, o seminovo por um preço correto, com um cálculo bacana, esse aqui é um carro que você consegue economizar. Mas aí eu volto àquela questão que o principal ponto é essa experiência de dirigir, ó. Faz barulho, fluido, chega rápido na velocidade da via, se precisar pegar um 100 por hora também tem fôlego. Eu acho que é aí que tá o segredo e que, na minha opinião, é muito superior a um carro flex 1.0 aqui. Claro, para viajar, a infraestrutura, muita coisa tá mudando. Obviamente, esse carro aqui flex, mesmo não sendo confortável viajar com o Kwid, é mais fácil, óbvio. Mas de qualquer forma, é interessante esse posicionamento do 100% elétrico. Inclusive agora eu vou levar ele para a estrada para a gente poder ter esse estudo com mais calma. Não tem muitas informações aqui. Veja que com 60% de bateria ele está me indicando 133 de autonomia. Se eu pôr no eco, ó, 138, então ele me indica que dá para ser mais econômico ainda do que está sendo. Retrovisores são elétricos, com trava aqui dos traseiros. E aqui tem uma polêmica do lançamento do Kwid, que eu não sei se todo mundo lembra, mas esse carro aqui, quando foi lançado elétrico, ele tem vidro elétrico na traseira, mas eu só consigo regular lá atrás. Eu não consigo, aqui eu só tenho um botão para regular os elétricos dianteiros. Isso deu polêmica, deu discussão, mas de fato é um projeto simplificado, é um carro de baixo custo, não tem como a gente excluir esse cenário da equação. E aí muita gente pode até comparar, mas ele o Dolphin Mini, o que você tem a dizer? O Dolphin Mini 5 lugares hoje é um carro de 119 mil, já deve ter alguns seminovos aí por um preço mais baixo, né? Porque o seminovo, quanto que precisa custar o seminovo para o carro você deixar de comprar o novo, né? Essa é a pergunta que eu sempre faço. Esse carro aqui é inferior ao Dolphin Mini, né? Não tem muito o que falar. Ele não é um carro com o mesmo requinte, acabamento, mas de qualquer forma é um produto que você pode olhar. O que é legal do Kwid? Altura de suspensão. É um carro que, assim, o Kwid é versátil, né? O Kwid tem uma boa altura do solo e ó o desempenho. Vai embora, vai bem, é legal isso do elétrico. Então ele fica... Ele tem seus detalhes. Como eu falei, um público aí de trabalho, um carro para quem faz uma conta um pouco mais longa de consumo, um público um pouco mais aí um público que realmente vai usar o carro por um dia a dia, não vai o seu carro do final de semana, o carro confortável. Eu acho que o Kwid tem boas contas aí a serem feitas, e a principal delas é o frota, né? Pensar aí em empresas públicas, você pensar em empresas preocupadas aí com reduzir as emissões, né? É interessante. E talvez você me pergunte até, pô, mas emissões, carro elétrico, o detalhe é o seguinte: na cidade, quando você tira a poluição aqui do centro urbano, de onde as pessoas andam, você leva ela para outros locais, ou mesmo você tem um ciclo sustentável de mineração de bateria, que hoje em dia já é algo que está sendo regulado, depois uma reciclagem, um uso da bateria em placas solares,
e depois, enfim, o uso da reciclagem dela mesma, né? Você tem um reaproveitamento antes da reciclagem, é tudo mais tranquilo. Então eu acho que de fato a gente tem uma pegada de sustentabilidade quando a gente coloca o carro elétrico aonde as pessoas andam, aonde as pessoas precisam de um ambiente mais limpo. Agora eu tô chegando aqui na estrada pra gente entender um pouco do desempenho. Não tem nenhum modo esporte. Veja que aqui o Eco já está desabilitado, né? Então aqui estamos na nossa maior entrega. E uma coisa interessante é que eu consigo chegar no limite do carro, né? Esse carro aqui é um carro que ele vai até 130 km por hora, o que mostra ainda mais que o foco do carro é o uso urbano. E na estrada a gente consegue ver isso com nitidez. Tô aqui a 30, o carro da frente vai entrar. Ó, vamos dar uma retomada já, ó. Ó, vamos ver como é que ele vai se comportar na estrada. Ó, vou acelerar aqui, ó. Tô a 40, foi. Vamos ver a retomadinha dele. 40, 60. Pera aí que temos uma obra, Vamos desviar. Ó, agora a gente vai ter uma retomada pra gente entender, ó. 50, 65, 80. Ó, até sobrando potência no Kwid, hein? Vamos colocar uma velocidade de estrada aqui, ó. 90, 100. E é isso. O carro chega numa velocidade aí de estrada, 115, 120, mas não é o foco, né? E aqui a gente vale lembrar que aí na estrada o elétrico consome bem mais mesmo, porque na estrada ele não consegue regenerar tanto a bateria, né? Então, diferente aí do uso na cidade, o elétrico na estrada ele sofre pela regeneração de bateria. Não é um carro muito silencioso também, dá pra ouvir o pneu, dá pra ouvir a vibração. Também é um carro alto, então tem um certo balanço de carroceria, mas vai que vai, ó. Aqui eu tô no limite do carro, 130. É isso aí. É isso que você vai conseguir do uso do Kwid. Vamos fazer uma curva ali para entender um pouco da estabilidade. E aí a gente traz aquele nosso 0 a 100 para entender um pouco da potência. Esse barulho da seta é bem característico do Kwid também, né? Esse barulho aqui é bem Kwid mesmo. Ó, aqui tá a nossa curvinha. Vamos ver como é que o carro se comporta. Ó, aqui dá pra ver, ele é alto, ó, ele tem um balanço. Mas vamos ver, isso aqui que é o legal do elétrico, ó. Essa potência de retomada aqui. É isso que eu digo, é muito mais interessante que um 1.0 3 cilindros, ó. Ó, é um carro altinho, ó. É nítido que é um carro alto, mas que tem a sua agilidade. Elétrico é bacana de guiar, né? Não dá pra gente negar que ele tem uma resposta bacana. Ó, tem mais uma agora. E claro que se você abusar muito, aí aquele consumo de estrada que poderia fazer aí seus 180 de autonomia vai cair, né? Ó, como o Kwid é alto aqui, ó. Dá pra ver que ele tá bem... O balanço tá bem acentuado. Também tem controle de tração, um item que felizmente hoje todos os carros têm, né? Também tem os airbags que se tornaram obrigatórios com o tempo, que é bom também, né? Há quem diga que encarece projetos. E vamos fazer um 0 a 100 agora, ó. Vou parar ali para mostrar para vocês o 0 a 100. 0 a 100 km por hora aqui nessa nossa área de parada para ônibus, que é uma área boa de fazer o 0 a 100. Eu acho que ele vai cantar pneu, hein? Ó, até que não, hein? Vamos lá, 50. A Renault até divulgou muito 0 a 50 no lançamento. 80, 90, 100. Até pegou um pouco de descida, porque o carro não fez o 0 a 100 antes daquele trecho. Mas é um carro aí para um tempo de seus 12, 13 segundos, conforme aí a situação. Não chama muita atenção, não. O principal detalhe do carro é justamente o 0 a 50, porque o foco desse carro é uso urbano. Todos os aspectos, capacidade de bateria, motorização, tamanho, tudo
tudo, o Kwid é um carro urbano, na minha opinião. Mas dependendo do trajeto, eu já fui até o litoral aqui do Paraná, que dá seus 100 km, e testei ele. Então, bora para nossa conclusão. Já trago aqui para vocês minha opinião desse carro aqui. De R$ 149 mil há cerca de um ano para 99 mil no dia de hoje. Sim, esse foi um teste com o Kwid elétrico. Um carro polêmico que dá muito o que falar, muita gente fala que não deveria existir, que não é um produto interessante, mas a questão central aqui para mim é: a concorrência de fato motivou esse carro aqui a ter que reduzir de preço. Aí depois, principalmente do BYD Dolphin Mini, que ele se tornou um carro de 99 mil, mas ao mesmo tempo ele mostra muito de como um projeto como esse, que é um projeto de entrada, é um projeto inicial, tem muita lógica como carro 100% elétrico, em que esse é o tipo de carro muito usado no uso urbano, o uso em que você não roda tanto, um uso em que você se preocupa com o quanto você vai gastar de energia ou combustível, e que é um carro mais acessível. Então é um carro que, se a pessoa pega hoje seminovo por um preço aí bacana, claro, inferior ao preço do 0 km de 99 mil, em muitos casos ela vai ter uma grande economia, vai ter um carro muito mais ágil que o Kwid Flex, muito mais econômico, muito mais gostoso de dirigir, porque é um carro que ele não vai ter a trepidação do 1.0 tricilíndrico, e vai ser um produto mais interessante. Eu acho que dirigindo ele, o que eu mais noto é que, na verdade, todo o Kwid devia ser elétrico, e como todo mob, também faria sentido elétrico. E aqui você vai me questionar por infraestrutura, como é que faz para viajar, e aí eu concordo, de fato. Para viagens, para rotas mais longas, esse carro aqui não é o carro indicado. Mesmo o Flex não é o indicado, mas muita gente é o carro que consegue adquirir, é o carro que está ali acessível, então é o que vai usar para viajar, indiferente do Kwid ser o mais seguro, mais rápido ou não. Porém, para o uso urbano, para esse uso, tem muita lógica. E tem muita lógica para um uso empresarial. É um carro que ali, pensando em frotas de trabalho, ele tem uma boa altura do solo, ele tem uma boa distância também aqui no centro do solo, e ele acaba sendo interessante. Somando para empresas com placas fotovoltaicas, empresas às vezes que até trabalham nesse ramo de energia, é bacana, fora o lado do 100% elétrico, que você tira a emissão dos centros urbanos quando você coloca elétricos. Se pegar uma cidade onde as pessoas estão se exercitando, correndo ali num parque, vamos pegar aí o Parque Ibirapuera em São Paulo, se você tira a poluição dos arredores, o efeito na população ele é existente, ele é grande, então eu acho que é aí que está um pouco da lógica do projeto. Aqui não dá para dizer que é um carro superior ao Dolphin Mini. O Dolphin Mini é um carro mais completo, é um carro mais refinado, é um carro até mais bonito. Mas esse carro aqui, na minha visão, ele tem o seu motivo de ser, dependendo da análise. E aí, o que vocês me dizem? Concordam? Não concordam? Compraria um Kwid dependendo do seu uso? Não compraria? Acha que é um produto que já está na hora de mudar? Qual a sua opinião? Lembro aqui que sim, tem uma versão nova dele já rodando aí na Europa. Eles apresentaram carro que tem foco no mercado indiano, também no mercado chinês. A tendência é que chegue no Brasil, mas ainda não tem data prevista. E aí, o que você me diz do Kwid elétrico, ou talvez do Dacia Spring elétrico, vendido na Europa, vendido no Brasil, desconto agressivo aqui no nosso mercado? Qual sua opinião? Comenta aqui e o meu tá carregando.